Uso de gabinete do ódio pode caçar a candidatura de coach. Coach bolsonarista, pois é. Com propostas medíocres e surreais, como a instalação de um teleférico para ligar as comunidades de São Paulo. Meu Deus. Pablo Marçal tem usado os debates eleitorais para propagar vídeos com lacrações contra adversários de campanha. Em minutos, edições das falas do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo se disseminam e pautam o debate nas redes. A lacração fez com que Ricardo Nunes e José Luiz da Atena desistissem de participar do debate promovido pela revista Veja. O Boulos alegou outros compromissos e também se ausentou do debate. Com isso, compareceram Tabata Amaral, Marina Helena, do Novo, além do próprio coach. Ou seja, tivemos a neoliberal Tabata Amaral, a Marina Helena do partido extremista Novo e o coach extremista Pablo Marçal, que o pessoal está chamando de Lamarçal. Esses foram os que compareceram ao debate e aí, obviamente, ele ficou sem palco, que é o que ele quer. Ir aos debates para usar os outros candidatos de escada para fazer seus cortes com lacração, para colocar nas suas redes sociais as suas mitadas, não é assim? O mesmo método que Bolsonaro usou em 2018, agora esse Pablo Lamarçal, está usando para tentar enganar o eleitor de São Paulo. A estratégia segue um antigo método seguido para se alastrar rapidamente nas redes e ganhar engajamento por meio de seus alunos que estão participando de grupos de aplicativos de mensagens como por exemplo o Discord, e ali eles compartilham nas redes sociais os cortes das falas do Marçal e com isso são premiados em dinheiro. Quem consegue mais audiência nesses vídeos divulgados consegue prêmios maiores pagos pelo Pablo Marçal. Isso não é permitido pela Justiça Eleitoral, gente. E é claro que ele está usando essa estrutura que tem sido chamada de gabinete do ódio, coisa que foi criada pelo Carluxo quando inventou esse gabinete do ódio que servia para atacar os adversários de Bolsonaro, com mentiras, com difamação, com fake news das mais absurdas, como a gente conhece bem as mentiras que o Carluxo espalha. O Pablo Marçal tem o seu próprio gabinete do ódio e nós sabemos o estrago que isso causa numa campanha, sabemos o quanto isso influencia e pode melar o resultado da eleição. O PSB da Tabata chegou a entrar com ação contra Marçal por suspeitas de que ele estaria usando esses grupos para promover uma espécie de competição com prêmios em dinheiro para os seguidores que mais impulsionarem seus vídeos. E isso realmente está acontecendo, tá? Para a advogada Juliana Freitas, especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o fato de um candidato ter muitos seguidores não configura conduta abusiva, mas caso Marçal esteja utilizando a superinfraestrutura criada pela sua empresa como forma de captação de capital político, torna-se evidente um desequilíbrio no processo eleitoral, o que daria margem à cassação. Veja o que diz a advogada. O TSE se posicionou recentemente no sentido de que não é possível usar a estrutura de uma empresa para promover uma campanha publicitária para desequilibrar as eleições, ou mesmo que empresas e candidaturas, quaisquer que sejam, estabeleçam durante a campanha publicidade paralela sem contabilização nas contas do partido, sem nenhum limite financeiro, com exploração de funcionários e fornecedores, configurando não apenas o assédio eleitoral, como abuso de poder econômico, que pode ser objeto de ações de cassação de mandato. Para Luca Franca, bacharel em Direito e pós-graduanda em Direito Eleitoral pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, o caso de Marçal é ainda mais grave por supostamente oferecer recompensas financeiras para quem propaga seus conteúdos, criados de forma distorcida pela campanha. Ele não pode pagar influenciadores para fazer campanha para ele. Isso é algo que a Justiça Eleitoral proíbe. Isso não necessariamente pode cassar o mandato, mas sim resultar em multa. Porém, se ficar comprovado abuso de poder político e econômico, pode sim virar um processo de cassação de mandato de candidatura. E como vai se verificar isso? Qual o volume de bens que ele declarou na Justiça Eleitoral e no imposto de renda? E qual o valor que ele colocou na campanha do próprio bolso? Ele só pode colocar 10% do valor declarado ao imposto de renda do ano passado. Se configurar abuso de poder econômico,
é possível iniciar um processo de cassação da candidatura de Marçal. É o que diz a especialista. Na representação junto ao Ministério Público Eleitoral, o Diretório Paulistano do PSB pede investigação sobre uma espécie de gabinete do ódio montado pelo coach, em que seguidores distribuiriam milhares de cortes diários dos seus vídeos pelas redes sociais. O PSB pede que o MP faça um levantamento dos perfis que difundem os vídeos de Marçal. O objetivo é reunir dados acerca dos donos desses perfis, quantos são os replicadores, o volume de peças divulgadas e seus conteúdos. A tese é de que Marçal usaria das suas empresas e atividade como coach para driblar regras de financiamento de campanha. A criação de um batalhão ou exército de influenciadores, repetidores de conteúdo, remunerados pelo candidato ou suas empresas e reunidos pelo uso de um sistema informatizado ou um aplicativo, amplifica artificialmente o alcance de Pablo Marçal, driblando a funcionalidade do algoritmo das redes sociais, que se aplicam aos adversários, mas não a Marçal, para lhe colocar em posição artificial de vantagem, o que não se pode admitir, diz o PSB. Gente, é só você que está aqui me assistindo entrar agora na sua plataforma de vídeos curtos. Pode ser um aplicativo, pode ser o próprio aqui que você está me assistindo, o YouTube. Entra no Shorts, começa a passar vídeo. Não vai 5 vídeos você vai encontrar um corte do Pablo Marçal. Sempre beneficiando a narrativa dele. Sempre. E isso não é na conta original dele, não é no perfil do Pablo Marçal. É no perfil dessas pessoas que fazem parte desses grupos, que é o chamado Gabinete do Ódio do Marçal, onde ele paga para as pessoas compartilharem seus conteúdos. O algoritmo das redes sociais está inundado de vídeos desse sujeito. E isso não é orgânico. Não acontece ao acaso. Isso tem muita grana por trás. Não existe alguém explodir nos algoritmos sem ter um financiamento pesadíssimo que dê sustentação a essa viralização. E com o uso desse gabinete do ódio, que a gente está chamando dessa forma aqui, essa estrutura que ele tem de divulgação em massa, ele vai alterar o resultado da eleição, pois nenhum outro candidato tem acesso a uma estrutura parecida como essa. Isso viola a igualdade da disputa, isso torna a disputa totalmente enviesada para o lado de alguém que possui uma estrutura como essa. Nós sabemos o peso que tem a disseminação em massa de conteúdos. Bolsonaro usou esse tipo de coisa lá em 2018 e foi crucial para a vitória dele. Marçal agora vai usar nessa corrida pela Prefeitura de São Paulo. E a Justiça Eleitoral brasileira já deveria estar calejada para esse tipo de tentativa de burlar o sistema eleitoral. Então eu espero que esse cara seja colocado no devido lugar dele. Ou seja, ou segue as regras da disputa eleitoral, ou que tenha sua candidatura cassada. É assim que tem que ser. A regra deve valer para todos. Se os outros candidatos estão seguindo o que diz a lei eleitoral, por que que esse sujeito não tem que seguir também? Ele é especial, ele é diferente, ele é privilegiado. O que é que está acontecendo? Com a palavra, a Justiça Eleitoral, o TRE de São Paulo, que tem que se pronunciar. Gente, ó, like no conteúdo, comente, compartilhe, mande para os amigos, espalhe pela internet. Preciso da sua força, da sua ajuda para a gente seguir aqui firmes e fortes. Se puder, ajude o canal através do Pix. Está aqui a nossa chave, passando aqui embaixo, ó. contato.tonidevito@gmail.com. Manda um valeu demais, torne-se membro do canal, enfim, nos ajude para que a gente possa continuar aqui de pé na luta por um Brasil mais progressista. Até o próximo vídeo, gente!